Olhe para a ponta do seu dedo. Imagine um minúsculo ponto, menor que um grão de areia. Essa é a quantidade de fentanil suficiente para matar um adulto saudável. Isso não é uma história de terror. É uma estatística real. O fentanil era originalmente criado como último recurso para pacientes com câncer. Aqueles para quem nada mais funcionava. É cerca de 100 vezes mais potente que a morfina. Imagine só esse número, 100 vezes mais potente. Quando essa substância entra na corrente sanguínea, o cérebro reage com prazer. Mas ao mesmo tempo, desativa o sinal para respirar. A pessoa não se engasga de agonia, simplesmente para de respirar silenciosamente. E nunca mais acorda. É por isso que a maioria das mortes parece um sonho, sem convulsões, sem gritos. Você se deita e pronto. As pessoas próximas só percebem depois de algumas horas. Às vezes, só na manhã seguinte. Nos últimos 10 anos, o fentanil matou mais americanos do que em toda a guerra do Vietnã. Mais de 200 mortes por dia, em apenas um país, causadas por apenas uma substância. E eis o que é realmente assustador. A maioria deles não eram viciados de rua típicos. Eram pessoas comuns, com empregos, famílias, apartamentos. Alguns começaram a usar comprimidos depois de uma cirurgia. Simplesmente aconteceu assim. O fentanil não discrimina, não se importa com a sua idade, se você tem dinheiro ou onde mora. Uma única dose, e seu cérebro não é mais o mesmo. É por isso que todos precisam saber sobre isso, não para ter medo, mas para entender. O fentanil é perigoso não apenas para quem o USA. Policiais em todo o mundo estão perdendo a consciência simplesmente ao tocar um envelope contendo um pó branco. Sem injeção, sem comprimido, apenas um dedo roçando a embalagem. Essa substância penetra facilmente na pele. Algumas partículas invisíveis e uma pessoa fica inconsciente em segundos. É por isso que, ao apreender pós suspeitos, eles agora usam equipamentos de proteção completos, como quando trabalham com venenos. A pele humana não é uma barreira para essa substância. Ela a atravessa mais rápido do que a maioria dos géis medicinais. Esse é o princípio por trás dos adesivos analgésicos. Eles introduzem intencionalmente a substância diretamente na corrente sanguínea. Criminosos conhecem essa propriedade há muito tempo. O pó é escondido em cartas, cartões postais e até desenhos infantis. A pessoa abre o envelope, inala o pó, e não percebe que acabou de receber uma dose letal. A alfândega mal distingue esses pacotes dos pacotes comuns. Houve vários casos de carteiros hospitalizados simplesmente após separarem encomendas. Eles não faziam ideia de nada. Estavam apenas desembalando pacotes. E de repente perderam a consciência ali mesmo, no trabalho. Os serviços de emergência tiveram que mudar seus protocolos com urgência. Agora, antes de entrar em um apartamento onde essa substância possa estar presente, eles vestem um traje de proteção completo. Porque basta um erro acidental. Isso não é apenas uma teoria. São casos reais relatados. Existem cidades nos Estados Unidos onde pessoas vagam pelas ruas durante o dia curvadas. Elas não caem, não gritam, simplesmente ficam paralisadas em uma posição estranha no meio da calçada. Os moradores locais já pararam de se virar. Para eles essa é uma cena normal. Não são pessoas doentes ou bêbadas. São pessoas sob o efeito do fentanil. A substância causa um tipo especial de dormência. O corpo se curva e congela enquanto se caminha. Uma pessoa pode ficar assim por várias horas, depois acordar e continuar andando como se nada tivesse acontecido. Bairros inteiros se tornaram inacessíveis para turistas e raramente são vistos pela polícia. Lojas fecharam. Cafés fecharam. Só restam farmácias e centros de distribuição de seringas. Isso não é um filme. Esses são endereços reais em mapas de grandes cidades americanas. As autoridades declaram estado de emergência. Algumas cidades gastam mais com antídotos para overdose do que com livros didáticos. Sem esse antídoto, pessoas morrem nas ruas, e ninguém consegue chegar a tempo. As equipes de ambulância nessas áreas são chamadas ao mesmo endereço várias vezes por noite. Uma pessoa sofre overdose 3 vezes por semana. Elas são trazidas de volta da beira do abismo repetidas vezes. É impossível recusar, e todos entendem isso perfeitamente. O mais assustador é que isso não está acontecendo em alguma favela remota. Está acontecendo ao lado de prédios residenciais comuns, ao lado de escolas, ao lado de parques infantis. E os moradores simplesmente se acostumaram, porque nenhuma outra solução foi encontrada ainda.
O fentanil foi inventado em 1962 como uma alternativa mais pura à morfina. Um cientista belga queria criar um analgésico seguro. Ele não fazia ideia de que meio século depois, sua invenção se tornaria a droga mais letal do planeta. Nos primeiros anos, tudo correu conforme o planejado. A substância era usada apenas em cirurgias de grande porte, sob estrita supervisão médica. Depois, começou a ser produzida em forma de adesivos e comprimidos para uso doméstico. E foi aí que tudo deu errado. Grandes empresas farmacêuticas começaram a promover ativamente esses adesivos por meio de médicos. Os médicos os prescreviam para tudo, desde dor nas costas até dor de dente. E eram pagos por isso, nem sempre abertamente. Às vezes por meio de palestras e presentes caros. Quando o escândalo veio à tona, várias grandes empresas pagaram bilhões de dólares em multas. Mas os viciados já estavam nas ruas. As prescrições acabaram e eles recorreram ao mercado ilegal. Lá, o fentanil se mostrou mais barato do que qualquer outra coisa. Hoje, o fentanil ilegal é produzido em laboratórios clandestinos, principalmente na Ásia. Ele é contrabandeado pelo correio, escondido em mercadorias. Um pequeno pacote contém doses suficientes para matar milhares de pessoas. Por fora, parece um pacote comum de uma loja online. Os traficantes adicionam fentanil a outras substâncias para potencializar o efeito. O comprador nem sequer sabe o que está comprando. Ele pensa que está adquirindo algo familiar, mas na verdade está contaminado com um aditivo mortal. É exatamente assim que morrem pessoas que nunca consumiram fentanil intencionalmente. Libertar-se do vício em fentanil é uma das tarefas mais desafiadoras da medicina moderna. Essa substância altera o cérebro de forma tão profunda que, mesmo após um ano de sobriedade, a fissura retorna ao simples avistamento de um cheiro ou lugar familiar. A abstinência de fentanil não se resume a uma sensação de mal-estar. Ela dura vários dias, durante os quais o corpo literalmente enlouquece. Dor, vômitos, sensação de queimação e nenhum alívio. É nesse ponto que a maioria das pessoas recai e retorna ao vício. Os médicos utilizam substitutos especiais que atuam nas mesmas áreas do cérebro, mas não produzem euforia. Isso reduz a fissura e ajuda a prevenir recaídas. Mas esses medicamentos precisam ser tomados por meses, às vezes anos. É um vício, sim, mas administrável. Todos que sobreviveram dizem a mesma coisa. Libertar-se sozinho é quase impossível. Você precisa de pessoas ao seu redor, alguém que não o deixe desaparecer na calada da noite. A maioria das histórias de recuperação começa com uma pessoa que simplesmente não se afastou no momento certo. O fentanil agora é encontrado até mesmo em comprimidos vendidos como uma substância completamente diferente. As pessoas pensam que estão consumindo algo familiar, mas por dentro há um aditivo mortal. Isso pode acontecer com qualquer um, literalmente qualquer um que concorde em experimentar. Esta é a história de um vizinho, um colega de classe, um colega de trabalho, de alguém que disse a si mesmo, só desta vez. Saber disso significa que você tem uma chance de não estar na mesma situação. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios. É importante.